Vamos orar então. Querido Deus, mais uma vez nós nos reunimos aqui pela Tua graça e bondade. Obrigado pela oportunidade e queremos que o Senhor nos acompanhe mais uma vez nesse estudo, que o Senhor nos guie, nos instrua e nos faça entender as implicações e a profundeza dessa mensagem no livro de Daniel e como que todo o evangelho ele está contido nesses últimos versos. Pedimos a unção do Teu Espírito, que o Senhor nos conduza em toda a verdade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso estudo dessa tarde vai ser no verso 44. Talvez um dos meus versos favoritos da Bíblia, porque o verso 44 do capítulo 11, ele consegue sintetizar todo o evangelho eterno ali, né? E o grande conflito entre Cristo e Satanás naquele verso, né? É o clímax, né? O verso 44 e 45 é o clímax do grande conflito. Okay? Então eu queria que nós fôssemos no capítulo 11 de Daniel novamente e nós vamos fazer uma breve recapitulação. E vamos entrar no verso 44. Eu me lembro, algum tempo atrás, nós fizemos um estudo sobre o verso 44 de Daniel 11. E nós fizemos em 1 hora e pouco todo o verso 44. Hoje nós vamos ir um pouco mais devagar, nós não temos pressa, né? Então nós vamos lidar com a primeira parte do verso. E aí, semana que vem, ou no próximo encontro, a gente continua. Ok? Então, Daniel 11, verso 44. A Bíblia diz aqui: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Duas coisas eu quero que vocês notem nesse verso, já de princípio. A primeira coisa, obviamente, é que esses rumores do Norte e do Oriente o espantarão. O sujeito aqui nesse verso é o rei do Norte, porque nós estamos falando sobre o rei do Norte no verso 41, 42, 43 e, claro, no 44 também. Então, quem fica espantado, né, e quem sai com grande furor para destruir muitos é o rei do Norte. E nós já identificamos quem é o rei do Norte nesse contexto aqui. Okay? O segundo ponto que eu queria que vocês olhassem já de princípio, de cara, é que essa palavra rumores, talvez ela foi mal traduzida para o português. Tá? Quando você olha no inglês, essa palavra rumores ela é a palavra tidings. E tidings, eu vou mostrar para vocês, ela tem um sentido diferente, ela tem um sentido de boas novas. São notícias novas, boas novas. Ok? Então nós vamos ver que essa palavra tidings no inglês, ela aparece em vários lugares nas escrituras. Eu vou mostrar para vocês 2 lugares específicos onde essa palavra tidings está conectada com essas boas novas. Okay? Então o verso aqui fala de boas novas, notícias que vêm do Oriente e do Norte. E essas boas novas, para o rei do Norte, não são tão boas assim. Porque qual é a consequência ao ele escutar essas boas novas? Ele se espanta e ele sai com grande furor para extirpar, para destruir e extirpar a muitos. Ok? Então, eu quero que vocês notem essa palavra rumores, ou boas novas, ou tidings. Ok? Abram comigo no livro de Romanos. Paulo usa essa mesma expressão no capítulo 10 de Romanos.
Romanos capítulo 10. E se alguém puder ler para nós o verso 15, ali nós vamos encontrar essas boas novas. Com essas tidings. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo... Romanos 10, verso 15. Perdão. Tá. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Notem essa palavra, alegres novas de boas coisas. Essa palavra no inglês é tidings. São alegres novas, são boas novas. E essas boas novas aqui, ela está conectada com o quê? Nesse verso. Evangelho. Com o evangelho. E o que é o evangelho? Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Boas novas. É o conhecimento do evangelho, é verdade. É o evangelho. A palavra, o evangelho são as boas novas. Então, as boas novas e o evangelho são as mesmas, é um sinônimo, né? O evangelho é as boas novas e as boas novas é o evangelho, né? Só que Paulo aqui ele tá fazendo uma referência de Isaías. Ele está usando esse texto de Isaías, né? Como ele diz, como está escrito, foi Isaías que escreveu, ok? Então olhem comigo no capítulo 52 de Isaías. Isaías 52. Aqui nós estamos falando dessas boas novas, dessas tidings, desses rumores em referência ao Evangelho. Esses rumores que espantam o rei do norte, que faz com que ele vá tentar destruir a muitos, é o Evangelho. São as boas novas, que vêm de duas localidades diferentes. Vem do norte e vem do oriente, ou do leste. Ok? Isaías capítulo 52, verso 7. Alguém pode ler para nós? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e do que diz a Sião, eis, o teu Deus reina. Muito bem. Então, mais uma vez, a palavra boas novas, né? É aquele que anuncia o evangelho, que anuncia as boas novas da salvação, né? Então, esses rumores, essas tidings que vêm do leste e do norte, é uma referência ao evangelho. É uma referência a essa mensagem que vem sobre os montes, né? O próprio Paulo, no livro de Efésios, diz que nós temos que calçar os nossos pés com o evangelho da paz, né? Então, nós usamos os nossos pés para a proclamação do evangelho, para anunciar essas boas novas do evangelho. Eu queria chamar atenção no inglês, mais uma vez, nesse texto de Isaías, porque existe algo interessante aqui no capítulo 52, pegando a minha Bíblia em inglês aqui. Eu vou ler para vocês aqui uma palavra que faz uma diferença muito interessante, ok? Aqui em português diz o que anuncia as boas novas, o que faz ouvir a paz e o que anuncia o bem. Então você tem anunciar duas vezes, né? Essa palavra anunciar no inglês, ela é a palavra publish. Publish poderia traduzir para o português, publicar. To publish é publicar. Ok? Então, olha só como é que fica o verso em inglês. How beautiful upon the mountains are the feet. Quão formoso, né, lindo sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, the good tidings. That published peace. Aquele que publica a paz. Aquele que traz as boas novas, that bringeth good tidings of good, that publish salvation, aquele que publica a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Por que eu quis enfatizar essa palavra publicar ou publish? Porque eu creio que
nos últimos dias, Deus tem uma obra especial para proclamação do Evangelho. E essa obra será através da publicação. A publicação impressa, através dos livros que nós temos visto na nossa geração, a importância. Mas ainda mais nessa geração, a publicação de vídeos, publicação virtual na internet, que se alcançou a abrangência que a internet trouxe para a publicação do Evangelho, é algo que nunca foi visto antes. Né? Então, são meios certamente essenciais para que o Evangelho seja publicado no mundo inteiro, através da internet, né? Através das publicações, dos sites, né? Dos vídeos, dos estudos, e etc, etc. Ok? Então, essa publicação, essas boas novas, essas tidings, esses rumores que vêm do Oriente e do Norte, é uma referência ao Evangelho eterno, o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho, ele vem do Norte e ele vem do Oriente também. Eu queria que vocês fossem no capítulo 40 do livro de Isaías, para nós notarmos algo importante aqui no capítulo 40 de Isaías. Eu queria que alguém lesse para nós do verso 3 até o verso 11 desse capítulo, para nós notarmos aqui uma profecia pertinente sobre a publicação do Evangelho nos últimos dias. Isaías capítulo 40, do verso 3 até o verso 11. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-o no ermo, vereda, o nosso Deus. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Agora o Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a erva da flor. A flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Muito bem. Muito obrigado. Então, o que esses versos aqui se referem? Passagens bem conhecidas, né, de nós, profecias bem conhecidas de todos nós. O que se trata esse verso, primeiramente, né? Começando no verso 3. Está falando de João Batista? Exatamente, está falando da missão de João Batista, né? A voz que clamava no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda nosso Deus. Então, esse foi o trabalho que João fez. Essa voz que clamava no deserto se cumpriu parcialmente na vida de João. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo. Mas Malaquias, no capítulo 4, nos fala que Deus enviaria Elias, né, alguém no espírito de Elias, nos últimos dias, antes que
antes do grande e terrível dia do Senhor. E Cristo falou que essa profecia se cumpriu parcialmente na vida de João. Só que naquela época, não era o grande e terrível dia de Deus. Essa é uma profecia também para o futuro, né? Então, quando você estuda os 3 Elias e as aplicações proféticas ali, você entende que, assim como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, haverá um povo nos últimos dias que preparará o caminho para a segunda vinda de Cristo. E esse povo tem as mesmas características de João e de Elias. É um povo que tem uma vestimenta especial, é um povo que tem uma dieta especial, é um povo que tem um comportamento especial, uma educação especial, né? É um povo que guarda os mandamentos de Deus, que não se compromete pela tradição e pelos costumes. São as mesmas características. É um povo que vai ter que lutar com um inimigo triplo, né? Assim como Elias teve que lidar com Jezabel, Acabe e os profetas de Baal, João Batista teve que lidar com Herodes, Herodias, Salomé, e o último Elias, o povo dos últimos dias, terá que lidar com a besta, o dragão e o falso profeta. Então, esse é um estudo à parte, a propósito, mas o que eu quero que vocês entendam é que essa profecia ela tem pelo menos dupla aplicação. Então, existe João, que prepara o caminho para a vinda do Senhor, mas existe também um povo nos últimos dias que prepara o caminho para a segunda vinda do Senhor. E é por isso que os judeus, muitas vezes, eles confundiam a primeira com a segunda vinda de Cristo, porque a Bíblia usa essa linguagem de forma quase interchangeable, sem mudar, né? Sem fazer distinção. Então eles achavam que o Messias iria vir para destruir os romanos, para, né, acabar com a escravidão, com os impostos terríveis que eles pagavam com o jugo romano sobre o povo de Israel. Por quê? Porque ali, quando você lê as profecias messiânicas, te dá a entender que o Messias realmente viria para acabar com tudo isso, né? Então você vê, por exemplo, verso 4, né? Todo vale será exaltado e todo monte outeiro será batido. O que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará. Foi o trabalho que Cristo veio fazer, né? Endireitar aquilo que estava torto, torcido. Não na política atual da época, né? Não na injustiça social da época. Cristo não veio para endireitar esse tipo de coisas tortas que haviam naquela época, mas ele veio para endireitar a mensagem, né? O evangelho, a doutrina, né? A compreensão do plano da salvação, do sacrifício expiatório do Filho de Deus. Tudo isso ele veio endireitar. E muitos de nós acham que, mesmo nos nossos dias, que Deus vai vir para endireitar as coisas que estão tortas hoje, e essas coisas seriam coisas relacionadas às lutas sociais, aos julgos sociais. Muitos protestantes acreditam, né, que haverá 1000 anos de paz aqui nessa terra, né, que Cristo virá para endireitar aquilo que é torto. Mas nós sabemos que não é bem assim, que o reino de Cristo não é desse mundo, né? E aí no verso 9, aqui nós temos então as boas novas, né? Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Então aqui está o trabalho, né, desses que prepararão um caminho, né? Eu e você somos chamados a essa missão, a esse trabalho de subir a um monte alto e anunciar as boas novas. Anunciar, levantar nossa voz fortemente, né? Não temas, e diz às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Então, proclamando a vinda do nosso Deus. A breve vinda, aqui está o nosso Deus. Cristo está às portas. Essa é a mensagem de boas novas, né? Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Então veja bem, imagina um judeu lendo isso aqui e dizendo, bom, o Messias virá com poder e o braço dominará por ele. Ou seja, eles vão dominar os romanos e vão nos libertar do jugo romano, né? Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Então, esses impostos terríveis que nós pagamos vão ser
vamos ser liberados disso, vamos ser livres desse fardo, né, terrível. E aí no verso 11, né, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Né? E continua o texto. Então, notem como esse também é a nossa responsabilidade, preparar o caminho para a vinda de Cristo. No capítulo 41 do mesmo livro, se você vira a página, no capítulo 41, no verso 20, 25, alguém pode ler para nós do verso 25 até o verso 27 de Isaías 41? Suscito a um ato do norte, e ele vem, do nascente do sol que invocará o meu nome. Ele pisará os magistrados como lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio para que o possamos saber? Ou dantes para que digamos, justo é? Não houve quem anunciasse, não houve quem manifestasse, não houve quem ouvisse as vossas palavras. Eu fui o primeiro a dizer a Sião, aqui estão. A Jerusalém dei um mensageiro de boas novas. O mensageiro das boas novas, né? Então notem as boas novas, né, os rumores, os tidings, mais uma vez. Interessante nessa passagem é no verso 25. Ali diz, suscitei a um do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol, invocará o meu nome e virá sobre os príncipes, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa, o barro os pisará. Então, obviamente, falando do Messias. E mais uma vez aqui, eu lembro a vocês, os judeus lendo essa passagem sobre o Messias, dizendo, ele virá sobre os príncipes, sobre os reis romanos, né? nos libertará da opressão. Né? Então, essa era a ideia equivocada que eles tinham. Porque a Bíblia, quando ela fala do retorno de Cristo, de profecias messiânicas, ela fala da primeira e da segunda vinda, muitas vezes de forma interligadas, como se fossem duas fases da mesma manifestação, mas em duas fases diferentes. Aqui é interessante, notem, suscitei a um do norte, e ele virá desde o nascimento do sol. Onde que nasce o sol? Leste. O sol nasce no leste, não nasce no norte. Então, da onde que vem esse? Ele vem do norte e ele vem do leste, ou do oriente. O sol nasce no oriente, nasce no norte. Do oriente, desculpa. O sol nasce no oriente, não nasce no norte, nasce no leste. Né? Então, notem como Cristo aqui está ligado com o norte e com o leste. Da onde que vem as boas novas em Daniel 11:44? Norte e Oriente. Do norte e do oriente, do norte e do leste. Então notem que essas boas novas está ligada primeiramente com a mensagem da vinda de Cristo. Nós vamos ver que existem outras mensagens que estão conectadas com a vinda de Cristo, obviamente, ligadas com isso, mas aquilo que governa essas boas novas é o retorno de Cristo. É o ápice, é o clímax de tudo. Cristo ele vem do norte, ele vem do nascer do sol, do oriente. Nós vamos ver como Cristo está conectado com essas duas áreas geográficas. Na verdade, Cristo ele é o rei do norte, o verdadeiro rei do norte. Porque o trono de Cristo em Sião está aos lados do norte. Abram comigo em Salmos 48 para nós vermos esse texto. Salmos 48. Se alguém pudesse ler para nós o verso 1 e 2.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Notem que Cristo ele se assenta, e nós vamos ver depois numa outra passagem, aos lados do norte. Ele é o verdadeiro rei do norte. Então, da mesma forma que ele está conectado ao norte, essas boas novas que vêm do norte, ele também está conectado com o leste, o oriente, como nós vamos ver no livro de Malaquias. Abram lá comigo em Malaquias, capítulo 4. E nós vamos ler o verso 2. Malaquias 4, verso 2. Quem pode ler para nós? Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Muito bem. Quem é esse que nascerá e será o sol da justiça? Cristo. O próprio Cristo, né? E da onde que nasce o sol? O sol vem nascendo do Oriente e se põe no Ocidente, né? Então, Cristo aqui nessa passagem, ele vem do leste, do Oriente. Então, ele está conectado com o norte, ele está conectado com o Oriente. Na verdade, a vinda de Cristo é descrita como sendo como um relâmpago que sai do Oriente e chega no Ocidente. Abram comigo em Mateus 27. Desculpa, Mateus 24, verso 27. Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Cristo relaciona a vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo, com um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ok? Então, para nós entendermos assim de forma bem simples, sem mais detalhes, os rumores, as boas novas de Daniel 11, 44, que perturbam o rei do norte, o falso rei do norte, no caso, aquele que é descrito em Daniel, que faz a perseguição, né? Que muda os tempos e a lei. Essas boas novas, esses rumores estão conectados com a vinda de Cristo. Okay? Com o retorno de Cristo. Cristo está conectado com o norte e está conectado com o oriente também. Ok? Alguma pergunta, algum comentário, alguma observação antes de nós continuarmos? Bem simples, né? Esse verso aqui é que exatamente isso, esses rumores, esses tidings, atrapalharão a missão do Rei do Norte. Ele não vai ficar contente com a tarefa do povo de Deus. Exato. Por isso que ele fica perturbado. Exatamente. Então nós temos que entender o contexto ali da passagem. Lembrem que no verso 41, a terra gloriosa é possuída através da sua mão, dos seus decretos, das suas leis impuras, né? Que são impostas sobre o povo. No verso 42, então, o Egito não escapa das mãos do rei do norte. Os líbios e os etíopes acabam estando aos seus pés. Ele coloca a mão nos tesouros do Egito. Começa a ter controle de tudo. Dentro desse contexto, onde o rei do norte parece ganhar cada vez mais poder e território, existem uns rumores ou umas boas novas que vêm do norte e do leste. Ao mesmo tempo que isso acontece, veja que é algo concomitante. E essas boas novas começam a perturbar, enfurecer
esse poder. E é por isso que ele sai para tentar destruir esses que anunciam as boas novas. Então, são eventos, por mais que você vê em diferentes versos, são eventos que eles são concomitantes. As boas novas não começam só lá, né? Depois, não. Obviamente, nós vimos isso. Ela vai num crescendo, né? O clamor ele vai, né, aumentando aos poucos até um alto clamor. Né? Ele é progressivo. Sim. Né? Um reavivamento, na verdade. Exatamente. Ele produz esse clamor, essa mensagem produz esse reavivamento, produz essa renovação espiritual nas pessoas, anima esses mensageiros a continuarem a proclamar, ao verem as profecias se cumprirem aos seus olhos, né? Isso dá poder. E obviamente, Deus e os seus anjos estão ali dando poder e força para essa mensagem, né? A própria palavra evangelho em inglês, gospel, na verdade, a origem dela é God's spell, né? Ou seja, a palavra de Deus. Exatamente isso que vai perturbar esse rei do norte. Exatamente. Perfeito. Ok. Bom, então, no restante dos minutos que nós temos aqui, hoje nós vamos lidar com o norte. Aquilo que está associado com o norte. Nós vamos ver que existem muitas coisas associadas com o norte. E aí, no próximo encontro, a gente lida com o leste, com o oriente. Ok? Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês que está diretamente associado ao norte, além da vinda de Cristo, que nós já vimos, se encontra no livro de Levíticos. Abram comigo lá em Levíticos capítulo 1. Se alguém puder ler para nós o verso 10 e 11. Levíticos capítulo 1, 10 e 11. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar, que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Muito bem, obrigado. Quem é essa oferta, esse macho sem defeito? O que vocês leram, Levíticos? Levíticos capítulo 1, verso 10 e 11. Ah, tá, obrigada. Quem é esse macho sem defeito, essa oferta sem defeito? É Cristo, né? O símbolo de Cristo, né? Isso é bem claro para todos nós. Quando ele era para ser morto ao lado do altar, em que direção que o verso aponta aqui, o sacrifício? Para o norte, né? Para o norte. Então veja que o macho sem defeito, a oferta, era para ser sacrificada aos lados do norte. Por quê? Qual é a implicação disso? Isso aqui, obviamente, no santuário, a Bíblia diz, né? O teu caminho a Deus está no santuário. Aqui estão as sombras, né, as tipologias daquilo que de fato aconteceu. Então, se o macho sem defeito aqui é um símbolo de Cristo, ele morreu ao norte, onde Cristo morreu? Ele morreu ao norte também. Precisa, porque para o tipo encontrar o antitipo, eles precisam combinar. Então, Cristo foi sacrificado numa montanha chamada Montanha da Caveira, ou Gólgota, e aquela montanha era ao norte de Jerusalém. Era fora da cidade, aos lados do norte. Abram comigo em João capítulo 19. E vocês hoje podem, inclusive, pesquisarem isso no Google. Vocês digitem lá Garden Tomb, ou eu não sei como em português, mas onde Cristo foi sepultado, né? Ele foi crucificado ao lado daquele jardim, porque a Bíblia nos diz que aquela montanha, ao lado da montanha havia um jardim onde se pisavam vinhos e uma tumba nova, um túmulo novo, e ali ele foi sepultado. Então, o Gólgota, essa montanha,
da caveira, porque de fato ela tinha um aspecto de uma caveira, parecia olhos e nariz de uma caveira, ela se encontrava aos lados norte de Jerusalém, fora da cidade. Notem o que a Bíblia diz aqui em João 19, do verso 16 até o verso 20. Alguém pode ler para nós? Finalmente, Pilatos o entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus. Ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram este título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Muito Até bem. o 20 ou mais? Não, tá ótimo. Então notem que o lugar onde ele foi crucificado era próximo da cidade, ela não era dentro da cidade. Então era fora dos muros da cidade. E esse lugar era a montanha chamada Caveira, ou Gólgota. Alguém Pode chamou? repetir a passagem, por favor? Como? Pode repetir a passagem, por favor, me Sim. perdi. João, capítulo 19, verso 16 ao 20. Tá, Okay? obrigada. Por que foi escrito em 3 diferentes línguas, 3 diferentes idiomas? Porque ali era um caminho onde era uma estrada. Então, mais uma razão para ser fora da cidade. Era uma estrada onde passavam ali judeus, gregos, pessoas de todos os povos passavam, romanos, e ali eles então colocavam os assaltantes, os criminosos crucificados ali com escárnio, como uma vergonha, né? Para mostrar a dureza e a autoridade dos romanos. Então, você pesquisa no Google hoje, você vai ver que esse lugar, ele fica ao norte, logo saindo do portão norte de Jerusalém, fica esse lugar. Claro que a Jerusalém já foi destruída muitas e muitas vezes depois desse evento, né? Mas ainda assim, hoje você pode ver que em relação à cidade, né, ela é aos lados do norte. Inclusive, esse lugar, para aqueles que não sabem, ele foi um quarry. Um quarry é uma pedreira, né? Uma pedreira que foi extraído muito minério. E essa montanha, na verdade, ela era uma montanha maior, ela foi quebrada no meio. E esse Gólgota, ela ficou parte dessa montanha. E essa mineração ocorreu, né? Inclusive na época da construção do templo, né? De Salomão e tudo mais, foi se extraindo pedras dessa pedreira, né? Só que essa montanha era a famosa montanha chamada Monte... fugiu o nome do monte. Moriá, Monte Moriá. Eu tenho que ficar inglês, português, às vezes dá um nó na cabeça. Monte Moriá. Monte Moriá foi o famoso monte onde Abraão foi testado. Né? Onde Abraão foi testado, e ali, então, Deus poupou o filho de Abraão e deu seu próprio filho unigênito. Aquele cordeiro que foi preso pelos espinhos ali da planta, era um símbolo de Cristo, que foi também colocado uma coroa de espinhos e foi preso na cruz, né? Então veja só que simbolismo maravilhoso, né? O mesmo local, séculos antes que Abraão foi testado, que a propósito, o tabernáculo foi colocado durante muitos anos nesse monte também, né? E séculos depois, o Cordeiro de Deus é crucificado, imolado ali nesse mesmo local. Okay? Então, aos lados do norte. Então, tudo isso simbolizado lá no santuário, né? Quando o sacrifício era para o macho sem defeito era para ser morto aos lados do norte. Okay? Algum comentário? Eu só queria entender
Você falou que o Monte Moriá é o mesmo o Gólgota? É. Gólgota depois foi uma parte, como eu falei, né? O Monte Moriá, eles usaram aquele monte séculos depois como uma mina de extração e ele acabou sendo cortado no meio. A parte norte desse monte é o que exatamente o Gólgota, na verdade não é uma montanha, tá? Você olha até hoje você pode ver, né? Ela não é uma montanha. Cristo não foi crucificado no topo de uma montanha. Não, Sim. Cristo foi crucificado aos pés do Gólgota, né? É um monte pedregoso, né? Como se fosse uma pedreira, assim. Você vê a caveira, até hoje dá para ver a caveira lá, né? Então Cristo foi crucificado ao nível da estrada, onde as pessoas passavam, os viajantes passavam e viam, né? Aqueles criminosos ali passando vergonha, né? Eles colocavam esses prisioneiros à vista de todo mundo, porque aquilo era um símbolo da repressão romana. Exato. E isso é o que acontece com aquele que vai contra nós. Então, por isso que eles eram colocados no lugar onde pudessem ser vistos por todos. Exatamente. Vergonha, um escárnio de todos, né? Eu tenho uma coisa aqui para falar, Sim. que eu acho que é interessante isso aqui. Se nós lermos aqui o verso, ali diz que no verso 20, diz que foi escrito em hebraico, latim e grego, né? Foi escrito ali Jesus Nazareno, o rei dos judeus, né? Mas o interessante são os versos 21 e 22. Nos versos 21 diz, os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim que o que ele disse, sou o rei dos judeus. E Pilatos disse, o que eu escrevi, escrevi. Por que os judeus pediram para trocar? Porque eles escreveram Jesus Nazareno, o rei dos judeus, que é aquilo que Cristo se intitulou, né? Mas os judeus pediram, não, troca, coloca, sou o rei dos judeus. Porque quando eles escreveram aquilo ali em hebraico... Era uma afirmação, né? Não, quando eles escreveram aquilo ali em hebraico, como em hebraico se lê da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, pegando só as iniciais, casualmente deu a palavra Iavé. E aquilo escandalizou os judeus. Uau, por isso sabia que dessa. eles foram a Pilatos, troca, não escreve isso. Uau. E Pilatos disse, não, eu já escrevi, está escrito. Interessante esse ponto, eu nunca tinha escutado essa. Obviamente aqui, né, o que escrevi, escrevi. Ele é o rei dos judeus, agora vocês querem dizer, não, diz que ele está dizendo que é o rei, que não, na verdade só temos César, o nosso rei. Não, o que escrevi, escrevi, né? Então, mas eu não sabia essa da Yahvé. Sabe que até hoje o nome Yeshua é um nome amaldiçoado em Israel, não se fala, né? Eles falam Yeshu, não falam todo Yeshua, né? É como se fosse uma blasfêmia você falar, né? Então, realmente, o nome... Na cultura hebraica, o nome tinha um poder muito grande, né? Tanto que quando as pessoas se convertiam, elas geralmente mudavam de nome. Ok? Mais algum comentário? Abram comigo em Êxodo 26, então. Então, em suma, né? Além da vinda de Cristo conectada com o norte, o que nós temos conectado com o norte também? O sacrifício de Cristo, a cruz do Calvário, a oferta pelo pecado. Essa boa nova é uma boa nova? É uma boa nova. Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos salvar, não nos nossos pecados, mas dos nossos pecados. O sangue dele é poder para nos salvar. Eu botei essa semana no grupo uma entrevista com um homossexual que eu achei muito interessante, que o pastor Eliazar, fez. E basicamente ele, em outras palavras, disse isso. O poder de Cristo, ele é tão grande
que ele nos salva dos nossos pecados, das nossas tendências, dos nossos desejos da carne. Basicamente, esse é o evangelho. É você acreditar que, sim, você pode vencer pelo poder de Cristo. E ali você viu, escutou um testemunho vivo daquele que venceu. É óbvio que talvez por ser um pecado tão falado hoje em dia, a magnitude parece ser diferente, mas você pode aplicar isso a qualquer outro pecado. Quando Cristo diz que ele é poderoso o suficiente para guardar-vos de tropeçar, e muitos olham para quem prega essas coisas e dizem, você é perfeccionista. Não tem nada a ver com perfeccionismo. Eu não sei como as pessoas definem perfeccionismo hoje em dia. Eu sei que tem muita gente lá dizendo, né, se autoclamando santo, ou eu não sei se esse é o caso ou não. Mas o que eu sei é que o que o Evangelho ensina é que o poder de Cristo, quando você se junta à videira, é suficiente para guardar-vos de tropeçar. E aquele senhor X da entrevista é um testemunho vivo. É uma coisa que eu carrego comigo, mas que a minha natureza superior, pelo poder de Cristo, consegue suprimir para que eu não pratique, para que eu não viva. Né? Então você imagina um alcoólatra. Ou, não digo nem alcoólatra, alguém que nasceu com uma tendência a apreciar o alcoolismo, talvez uma resistência, não sei, algo genético, talvez, você pode pensar. Então, porque a pessoa nasceu assim, então você tem que dar rédeas livres a esse desejo? Não. Pelo contrário, através de Cristo, ele te dá o poder para você segurar a rédea, vencer a sua natureza superior, dominar a natureza inferior e baixa. Obviamente, isso é algo diário, é uma luta diária, é uma busca diária, é uma promessa diária que nós temos que clamar cada dia. Tanto é que ele fala no testemunho que teve um momento em que ele fraquejou, ele deixou as rédeas soltas e aí ele voltou para a vida antiga. Né? Então, essa é a essência que muitas pessoas talvez perderam. E talvez outros estão sendo acusados de serem perfeccionistas de forma injusta, porque acreditam nisso, acreditam que é possível vencer cada dia. Isso não significa que uma vez que você, né, vence, se você vence hoje, a vitória amanhã está garantida. Não. Ela está garantida, né, quando você está ainda conectado com a videira. Quando você depende da seiva da videira, do poder da videira, para te dar a vitória. Então, não sei, eu acho que talvez existe mal entendido, né, entre o adventismo quando se trata dessas questões do perfeccionismo, etc. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ver o vídeo, mas vale a pena, tá? É um pouco longo, mas vale a pena até para você poder compartilhar. Porque hoje existe muita falácia com relação a essa questão do homossexualismo, mesmo dentro da igreja. Ok? Bom, então a cruz conectada com o norte também, né? Parte dessa mensagem que perturbará o rei do norte está a cruz, a vinda de Cristo. E aqui nós vamos ver também no capítulo 26 de Êxodo, no verso 35. Alguém pode ler para nós? Diz assim: e a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Muito bem. Então, o candelabro ficava ao lado do sul e a mesa ao lado do norte. O que era o símbolo da mesa? Que simbolizava a mesa de pães? O sacrifício de Cristo? O que nós tínhamos da vida? O que nós tínhamos em cima da mesa?
Os pães, pães da né? proposição. Exatamente, eram 2 pilhas de pães. Representava as 12 tribos, né? Representava as 12 tribos, o pão da vida, certamente. Mas ali também era onde o pão, símbolo de Deus, de Cristo, ali ele estava, ele assentava. Aquilo ali era um símbolo do trono de Deus, aos lados do norte. Cristo tinha um trono no lugar santo e Cristo tem um trono no lugar santíssimo também, que é o propiciatório. O trono no lugar santo está simbolizado pela mesa de pães aos lados do norte. Notem no livro de Isaías que o trono de Deus, ele é aos lados do norte também. Isaías capítulo 14. E ali você tem 2 pilhas representando os 2 tronos, Pai do Filho. E aí muitos dizem, tá vendo, irmão, não tem Espírito Santo, porque não tem trono. Não, isso não é um argumento. Porque o Espírito não precisa de trono. Isaías capítulo 14. Aonde que é o trono do Espírito Santo? Alguém sabe? Aonde que ele se assenta? No nosso coração, na nossa vida. No nosso coração, muito bem. Isaías capítulo 14. Esse é um verso conhecido nosso também, do verso 12 até o verso 14. Como caíste desde o céu ao Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Muito bem, então nós vimos em Salmos 48 que Cristo se assenta aos lados do norte, Sião, e aqui mais uma vez Lúcifer querendo aquele trono aos lados do norte, né? Ele queria o trono e a congregação, ele queria o poder político e religioso das cortes celestiais. Por quê? Porque quem é o verdadeiro rei do norte? Cristo é o verdadeiro rei do norte. E ele é o único poder, o único governo, é o governo celestial, é que tem a capacidade de ser político e religioso, uma união entre a igreja e o Estado. Por isso que a proibição de unir a igreja e o Estado se dá desde o começo da história desse mundo. Porque quando você tenta fazer isso, você está querendo se colocar no lugar de quem? No lugar de Cristo. E é exatamente isso que Satanás veio fazer. Ele veio se colocar no lugar de Cristo. Ele veio clamar o trono do norte. E o que ele faz aqui? Qual é a sua obra mestre aqui? His masterpiece, o Espírito de Profecia diz. É o poder romano. E o que é o poder romano? É a união entre a igreja e o Estado, entre o poder político e o poder religioso. Tá? Então, notem. Por isso que o livro de Daniel nomeia ou descreve esse poder como o rei do norte. Porque ela é a contrafação do verdadeiro rei do norte. É por causa do grande conflito. E eu vou mostrar para vocês no final uma citação que ilustra bem, de forma bem diferente, esse conceito de que o verdadeiro rei do norte é Cristo. E a coroa que foi tomada de Israel, foi passada para a Babilônia, para a Medo-Pérsia, para a Grécia, para Roma, voltará a ser daquele a quem pertence no final, que é Cristo. Ele é o verdadeiro rei. Okay? Então, quando a Bíblia usa essa linguagem profética, rei do norte, e também na época dos judeus, né, existe uma lição espiritual muito importante ali. Então, eu queria que vocês notassem que, conectado com a mensagem, com esses rumores do Oriente e do Norte, que está também conectado com a volta de Cristo, com a cruz de Cristo, o sacrifício expiatório, com o trono de Deus que foi cobiçado, está também a mensagem do rei do norte, o falso rei do norte, que cobiçou esse trono e que tenta implementar o seu governo aqui na terra.
E esse é o tema do capítulo 11 de Daniel. É a guerra entre o rei do norte, o rei do sul e o povo de Deus. Ok? Ficou claro essa breve ilustração? Agora nós vamos ver no livro de Jeremias como a Bíblia descreve esse rei do norte. Babilônia, né? O rei do norte, as famílias do norte, etc. Jeremias capítulo 1. Se alguém puder ler para nós o verso 11 e o verso... o verso 13 e o verso 15. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte. Disse-me 13, 15? 13, 14 e 15. Ah, tá. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que invoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada reino porá cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Lembra, nós estudamos esse verso semana passada? Quem é esse rei do norte que colocará o seu trono nos portões de Jerusalém? E por que nos portões? Lembra, nós estudamos isso. O que indicava colocar o trono do rei do norte ao redor dos muros e o cerco, né? Lembra, nós falamos sobre o cerco de Jerusalém? Por que na frente dos portões? O que acontecia nos portões toda semana? Eles transgrediam o sábado. Transgressão do sábado. Muito bem. Então, notem a transgressão do sábado conectada com o rei do norte, o cerco, né? Nós estudamos isso semana passada. Quem é esse rei do norte? Você pode anotar Jeremias capítulo 25. Fala ali no verso 8 e 9 que esse rei do norte é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ok? Então, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que para os judeus na época era o rei do norte, o rei que veio. Obviamente, para nós temos uma outra Babilônia nos últimos dias, Babilônia misteriosa, Babilônia espiritual, né? E essa é então o rei do norte, essa meretriz, né? Que nós já identificamos nos nossos estudos. Mas eu queria levar vocês para o livro de Joel. Eu queria mostrar para vocês algo interessante aqui no livro de Joel. O Joel é um livro que talvez a gente não tenha estudado ainda de forma apropriada, porque é um livro muito importante que nos mostra coisas muito, muito interessantes. Joel capítulo 1. Eu queria que vocês notassem aqui, alguém lê para nós o verso 1 até o verso 7 de Joel capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. O que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus ramos se embranqueceram. Muito bem, tá ótimo. Então aqui, nós não temos tempo de analisar com calma esses versos, mas essa locusta, essa lagarta, esse gafanhoto que comeu a vinha, né, a casca, a figueira, isso aqui é um símbolo
da Babilônia. É um símbolo da assolação que Nabucodonosor viria fazer à terra de Judá. Joel viveu essa profecia, ele deu entre a destruição de Israel, das tribos do norte, e a destruição de Judá. Essa era uma mensagem para Judá. Então ele estava avisando profeticamente que o rei do norte viria e todas essas assolações aconteceriam. A propósito, nós lemos também nos nossos estudos que Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, já havia profetizado sobre esses insetos que viriam comer o mosto, a oliveira, o trigo, etc. Ok? Então essa mensagem aqui é um alerta da vinda desse poder destruidor, que nós sabemos que é simbolizado pelo rei do norte, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ok? Tá claro aqui? Nós não podemos entrar em muitos detalhes. Numa próxima oportunidade, talvez nós possamos estudar o livro de Joel com mais calma. O que eu quero mostrar para vocês aqui é simples. Os primeiros versos, notem. Ouvi vós, anciãos, pais, anciãos, avós, escutai todos os moradores da terra. Ok? Porventura isso aconteceu em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Isso aqui é uma pergunta retórica. A resposta é não. Não houve o que aconteceu aqui, que nós lemos lá em Jeremias, Lamentações, nunca tinha acontecido antes. Tá? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e aos filhos desta a outra geração. E aí dá a mensagem. Notem só que essa mensagem referente ao rei do norte, a vinda de Babilônia, né, por causa da transgressão do sábado, eu vou trazer para os nossos dias o decreto dominical, Babilônia espiritual. Essa mensagem era para ser passada de geração em geração. Até 4 gerações. Ou seja, desde as gerações pioneiras do Adventismo, se tem falado no decreto dominical. E existem pessoas hoje que dizem assim, não tem mais decreto. Mas veja, a mensagem é, passe essa mensagem de geração em geração. Porque, enfim, ou no fim, virá. E veio, nós sabemos. Ok? A mensagem do decreto dominical, nós temos aguardado quantos anos, quanto tempo? Parece que nunca vem. Mas aqui está a instrução. Os pais passem os filhos aos seus filhos e os filhos à próxima geração. Por quê? Porque é uma mensagem importante, importantíssima. Notem no livro de Salmos 78, Salmo 78. Salmo 78, mesma coisa, mesma linha profética, mesma mensagem, o mesmo conselho. Verso 1, escutai a minha lei. A lei, lembra-te, né? Povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Aqui é quase uma referência ao que Moisés fala em Deuteronômio 32, sobre a chuva, né, a palavra destilando como chuva e como orvalho, né, como na relva. Aqui há a mensagem importante. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. Esses são os enigmas. Essas são as parábolas. Que parábolas? Aquilo que aconteceu com Israel, o cerco de Babilônia, o cerco de Tiro. Todas essas ilustrações. A propósito, vocês sabiam que muitas das parábolas que Cristo falou eram acontecimentos reais? Acontecimentos reais, que realmente aconteceram. Então, isso aqui não é diferente. Acontecimentos reais, parábolas, ilustrações que vão ilustrar aquilo que nos espera. Verso 3. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Temos nós ouvido e sabido sobre um decreto que virá? Sobre uma perseguição que virá? Sobre uma
né, uma controvérsia entre o falso e o verdadeiro sábado. Muitos têm rejeitado isso que nós temos ouvido há tanto tempo. Verso 4, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a lei e o testemunho, se não falarem assim porque não há luz neles. Eis a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e os testemunhos da fé de Jesus. O qual deu aos nossos pais para que o fizessem conhecer aos seus filhos. Temos nós falado aos nossos filhos sobre os testemunhos, a importância dos testemunhos de Deus, do espírito de profecia. Para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, esse não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O que acontece quando nós desrespeitamos os testemunhos, jogamos os testemunhos de lado, dizemos que não, isso aqui era para aquela dispensação, isso aí era para aquela época, não se aplica para nós. Qual é a consequência? Nós vamos quebrar a lei de Deus. Está aqui. Porque ele coloca os testemunhos para que nós guardemos os seus mandamentos. Quando você rejeita, você quebra os mandamentos. E o que nós estamos vendo hoje, diante dos nossos olhos? Pessoas que estavam do lado de cá, levantando a Bíblia e o Espírito de profecia, um em cada mão, muitas vezes batendo com eles nas pessoas, hoje jogaram no lixo os dois, rasgaram as suas páginas, queimaram no fogo. Qual é a consequência? Estão quebrando a lei de Deus. Left and right, para a direita e para a esquerda, quebrando e se afundando e se atolando. E aquele provérbios que o cachorro volta para o vômito se cumprindo a cada dia. Que a situação é pior do que antes deles terem conhecido o Evangelho, se aplicando e se mostrando verdade a cada dia. Então, eu achei uma ilustração interessantíssima para nós vermos que a mensagem da vinda do Rei do Norte, esse exército que é simbolizado por gafanhotos, por vermes, por insetos, que Moisés falou, uma referência à Babilônia, ao Rei do Norte, essa mensagem era para ser contada, a mensagem de que haverá, que o Rei do Norte virá, o decreto dominical virá, será mundial, será algo de vida e morte, será algo importante, decisivo. Era para ser contado de pai a filho, que os seus filhos também contassem aos filhos. Mas isso se perdeu, me parece, em muitas famílias de Israel hoje. Queria ir encerrando essa parte, mostrando alguns outros versos aqui rapidamente. Promessas para nós. Jeremias 3. Deus não pinta um quadro de juízo, de destruição, de tristeza, de perplexidade, sem nos dar uma solução para o problema. E aqui há a promessa, ou uma das promessas, no capítulo 3 de Jeremias, verso 15 e ao verso 18, se alguém puder ler para nós. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem nela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Que promessa linda, né? Promessa de que Deus ajuntará os seus. Sairão da terra do norte, sairão das cisternas quebradas de Babilônia, que não conseguem segurar água,
e serão apacentados por pastores segundo o coração de Deus, que alimentarão o rebanho com conhecimento, com inteligência. Promessa. Eu queria finalizar. Tinha uma outra história para nós. E queria falar uma coisa. Sim, pois não. Eu tenho uma amiga que é judia, é a pessoa mais temente a Deus que eu conheço. Mas ela acredita que Cristo virá à Terra e ele literalmente, né, montará o seu trono na cidade de Jerusalém e ali reunirá toda a terra. Então, essa parte final, né, na vinda de Cristo, para ela vê isso de uma maneira totalmente diferente. Exatamente. Esse aqui é um texto que ela prova que Cristo virá à terra, se assentará em Jerusalém e que todos, o povo fiel a Deus, então se mudará para Jerusalém e ali então começará o reinado de Deus. Eu queria finalizar com um texto aqui. Como eu falei, eu ia mostrar para vocês, mas todos nós conhecemos a história da queda de Babilônia com Belsazar. Na verdade, vamos lá, em Daniel capítulo 5, é rapidinho, eu só vou comentar um texto com vocês, para vocês verem a referência numa história também sobre esses eventos. Daniel capítulo 5. Nós conhecemos a história, eu não vou ler toda a história, eu vou ler 2 versos só. Daniel 5:5. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e seus pensamentos se turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Então aqui nós sabemos que ele vê a mão escrevendo, né, na parede, e ali diz que o rei do norte, o rei da Babilônia, né, ele se perturba. O que Daniel 11:44 diz? Que quando a mensagem chega, né, essa mensagem que é simbolizada aqui por a mão escrevendo na balança, a mão escrevendo na parede, né, ele se perturba, ele se turbou, né? Então notem aqui a conexão. E ele se turbou ao ponto das juntas dos seus lombos se relaxarem. Ele teve um movimento ali intestinal, né? E os seus joelhos batiam um no outro, né? Como se diz aí no sul, né? Ele se cagou de medo, literalmente, né? O medo foi, eu não sei se vocês já experimentaram um medo nessa intensidade, né? Mas eu me lembro de experimentar medos numa intensidade grande que o teu intestino ele se afrouxa mesmo. É incrível. E esse foi o tamanho do terror que pareceu, né? E as pernas, as pernas amolecem. Né? Mas o interessante aqui é por que ele sentiu esse medo todo? Porque ele tinha ouvido falar Exato. do avô dele, Nabucodonosor, a histórias de Deus e ele não quis saber. Exatamente. E aí agora ele se lembra de tudo aquilo que o avô tinha falado para ele que ele não creu. Perfeito. Por isso que ele ficou com medo, porque ele sabia que era verdade. Sabia, exatamente. Sabia, né? Lá no fundo ele sabia. Bom, e aí semana que vem então nós vamos lidar com o leste. Né? Nós vimos hoje as mensagens conectadas com o norte, a vinda de Cristo, a cruz de Cristo, o trono de Deus que foi cobiçado por Satanás e gerou grande conflito, e a mensagem do rei do norte, né? Que é o que nós estamos estudando em Daniel 11. Tudo isso conectado com os rumores, as boas novas do norte. Eu queria, como eu prometi, mostrar para vocês o texto de que mostra como que Cristo realmente ele é o rei do norte. Então notem aqui, educação, página 100. Não dá para ler, Gui. Opa, desculpa, deixa eu ajeitar aqui, só um minutinho. Ok, melhorou? Agora deu. Ok.
a coroa removida de Israel passou sucessivamente para os reinos de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Diz Deus, e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito, e ele a darei. Então, Cristo é aquele que tem o direito dessa coroa, do título do Rei do Norte. Esse tempo está às portas. Hoje os sinais dos tempos declaram que nos achamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Tudo em nosso mundo está em agitação. Ante os nossos olhos cumpre-se as profecias do Salvador relativas aos acontecimentos que precedem sua vinda. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Temos ouvido de guerras e rumores de guerras? Nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes. Recentemente, uma peste assolou o mundo inteiro, continua assolando. Terremotos. A atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. E por essas relações, meus amigos, tensas e inquietas, todos observam isso, muito fanatismo e muita conspiração surge dessas relações, porque realmente são relações tensas e inquietas. Todos estão observando com interesse. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre. A intensidade da luta política no Brasil é algo que eu nunca vi na minha geração. Chega a um ponto em que não há mais diálogo, que é uma bipolarização assim incrível. Tomam posse de todo o elemento terrestre, reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. É quase um espírito de guerra. Quando havia, você pode olhar documentários da Segunda Guerra Mundial, o nazismo reinando na Europa, era aquele mesmo espírito de ódio, espírito de guerra. É isso que está vivo no coração de multidões hoje. Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. As boas novas aqui, irmãos. Precisa ser proclamada no topo do monte, com alta voz. E anjos estão nos esperando para que o mundo seja avisado. Mas está se formando uma tempestade. Sabem que no inglês, quando o Rei do Norte entra, no verso 40, ele vem como um whirlwind. A palavra whirlwind é um furacão, é uma tempestade, exatamente isso. Prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. O que diz ali no verso 44 que nós lemos? Ele se espantará e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. A Bíblia, e a Bíblia só, dá-nos uma perspectiva correta dessas coisas. A Bíblia e a Bíblia só é que nos dá a perspectiva correta. Ali estão reveladas as grandes cenas finais da história do nosso mundo, acontecimentos que já estão projetando sua sombra diante de si, fazendo o ruído de sua aproximação com que a terra trema e o coração dos homens desmaie de terror. Então, esse é o testemunho do Espírito de Profecia sobre essas cenas que nós temos estudado. Mas eu queria acabar numa nota positiva aqui, numa promessa positiva, no capítulo 19 de Apocalipse, verso 11. Apocalipse 19, verso 11. Aqui nós vemos o Rei do Norte, o verdadeiro Rei do Norte, Cristo Jesus, tomando a sua coroa de volta, destruindo o inimigo e reinando
com os seus filhos para a eternidade. Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E seguiam-no os exércitos do céu e os cavalos brancos, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, aquela espada de 2 gumes, a palavra de Deus, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto, e no manto na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A vitória já está garantida, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos que Cristo já venceu e ele virá num cavalo branco, vencendo. Vencendo vem Jesus, aquele hino tão bonito, né? E nós temos que estar preparados para anunciar essas boas novas que vêm do norte e do oriente. Semana que vem nós teremos o nosso estudo no mesmo horário. Nós adiamos a nossa viagem para o dia 16, a princípio. Então, sábado que vem nós teremos o nosso estudo normalmente. E obrigado, desculpa, passei um pouco do tempo. Mas vamos orar então para nós podermos liberar aqueles que precisam. Senhor, obrigado por esses momentos aqui de reflexão e estudo, pelo guia do Teu Espírito, pela instrução que vem do céu, e porque a Tua Palavra, ela contém tudo aquilo que nós precisamos para andarmos no caminho reto, no caminho estreito, aquele caminho que leva à Nova Jerusalém. E que ao olharmos para frente nesse caminho, possamos ver a Cristo e a destra da sua justiça erguida, nos dando força, as suas promessas nos fortalecendo a cada dia para que possamos continuar a trilhar rumo à nova cidade, ao novo mundo, um mundo sem lágrimas, sem dor, sem peste, sem sofrimento, sem morte. Abençoe cada um aqui, nossas famílias também representadas, e que o Senhor nos traga novamente de volta no tempo determinado pela Tua graça. Nos dá uma boa semana, uma semana de vitória em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.